Boa noite, pessoal, amigos do Amor em Ação, meu amigo Ed. Se você estiver na escuta, se você estiver do outro lado, por favor, dê um sinal. E Najá, minha amiga, se vocês estiverem me ouvindo, se o som estiver bem, por favor, deem um retorno, porque daqui a 5 minutos começaremos. Aqui, a minha visão do celular está perfeita, mas eu quero saber como está chegando para vocês a imagem, o som, para que a gente comece, né? Boa noite, Neide Lima, é um prazer estar com você. Ed, se você estiver na escuta, se você estiver conectado, por favor, me avisa se está tudo ok, para que a gente fique tranquilo, né? Daqui a pouquinho eu farei uma pequena prece e faremos a palestra, então, né? Por esse conceituado centro, por essa página aberta, inclusive, exclusivamente para esse evento, para esses eventos, né, que estão acontecendo nessa época de quarentena. Então, às 20h30, iniciaremos com uma prece, faremos uma palestra de, não muito, no máximo 40 minutos, né, para não ficar cansativo, no máximo 30 minutos, 40 minutos. E na sequência faremos uma prece, né, pedindo a quem estiver na escuta que coloque um copo, porque a prece final com certeza será acompanhada de bons fluidos pela espiritualidade que nos acompanha sempre. Boa noite, Neide Lima, o som está bom? Como está chegando a imagem e o som para você? Temos 3 pessoas na escuta, pelo que eu estou vendo, por enquanto, 4 pessoas na escuta, e eu gostaria de obter um retorno de vocês, se o áudio está bom, para que a gente realmente inicie a palestra propriamente dita. Neide Lima, por favor, boa noite. Escreva mais alguma coisa, se está bem, se você está me ouvindo bem, para que a gente dê continuidade. Por favor, eu espero um retorno de todos vocês. Muito bem, obrigado, Neide. Muito obrigado mesmo. Se para você está chegando bem, eu suponho que para quem entrar vai achar também uma imagem e um som à altura, né? Perfeito. Aqui de minha parte, a imagem está muito boa, né? A internet está bem. Vai depender muito também da internet de cada um de vocês, né? Porque a minha, por enquanto, está muito bem. Muito bem. Ed, você está na escuta? E Najá? Pessoal do Amor em Ação, por favor, manifestem-se para que a gente possa ter um retorno, por favor. Daqui a 1 minuto ou 2, daremos início à nossa prece para quem estiver na escuta. E aqueles que não estiverem, né, depois poderão certamente assistirem no Facebook do Amor em Ação. Carlos de Paula, muito obrigado pelo retorno. Muito obrigado mesmo. Fiquemos juntos até o final, tá? O áudio e o vídeo está ótimo. Grande abraço. Grande abraço para você também, Carlos. Muito obrigado pela sintonia, por estar do outro lado. Vocês estando do outro lado, dão-me confiança e segurança para que eu fale, na certeza de que estou sendo ouvido. Um abraço, Paulo, um abraço. A Adelina, minha esposa. Está tudo perfeito, né, amor? Então tá bom. Adelina, minha esposa, obrigado pelo retorno.
daqui a 1 minuto iniciaremos então a prece. Eu conto sempre com o retorno de vocês, tá bom? Para que tudo transcorra de uma forma tranquila, na certeza que não vai passar no total, de 45 minutos, 50 no máximo. Tá bom? Silvestre, grande amigo. Boa noite, Silvestre. Fiquemos até o final. Qualquer problema na imagem ou no som, por favor, manifestem-se, tá bom? É importante que eu receba o feedback, o retorno de cada um de vocês, tá bom? Meus amados, se deu aí o horário combinado, chegamos então às 20 horas e 30 minutos, e como sempre acontece no Centro Espírita Amor em Ação, é nesse momento que iniciamos os trabalhos naquela abençoada casa. Então eu rogo a cada um de vocês que cerrem levemente os olhos. Se possível, coloque um copo d'água à sua frente, que no final da palestra ou durante a palestra ela será energizada, fluidificada, abençoada pela equipe espiritual que está trabalhando incansavelmente durante toda essa pandemia. Onde houver 2 ou mais falando em nome de Jesus, ali certamente ele vai estar. E temos certeza absoluta disso, porque Jesus não mentiria. E onde 2 ou mais estiverem sintonizados com o mais alto, com energias sublimes, com pensamentos sublimados, com certeza a espiritualidade maior se fará presente, abençoando as águas, fluidificando-as, para que elas tornem-se o nosso remédio necessário para as nossas mazelas físicas e também emocionais e espirituais. Que a Mãe Zelosa do Cristo, que a Santíssima Maria e sua grande falange de espíritos de escola possa estar conosco nesta caminhada rumo à perfectibilidade, à perfeição, a esta caminhada rumo a Deus, nosso Pai, a essa caminhada tendo como guia Jesus, o nosso Mestre por excelência. Que Maria e sua falange possa nos acompanhar em toda a nossa jornada aqui na Terra e que possamos ser instrumentos do amor de Deus, porque é através de cada um de nós que Deus, nosso Pai, se manifesta aqui na Terra. Que Deus, nosso Pai, meus amados, fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Queridos amigos do Facebook, queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, em uma época muito remota, em um período em que não existiam farmácias alopáticas e que todas as farmácias eram de manipulação, havia um doutor farmacêutico, dono de uma suntuosa farmácia de manipulação, muito conhecido em sua região, pela sua descrença em Deus, pelo seu ateísmo ferrenho. Ele era ateu e não se escondia disso,
não escondia esta condição de ninguém. E todos sabiam dessa sua característica. Ele então desenvolveu uma tese, escreveu um livro provando a não existência de Deus, com argumentos quase que insofismáveis, com muita sabedoria na escrita. Escreveu um livro provando que Deus não existe. E saiu pelo mundo a propagar essa ideia através de palestras, provando a não existência de Deus. E em todos os lugares que esse ateu se apresentava, os salões ficavam repletos para ouvir aquele homem de verbo fácil, de eloquência no falar. Mas, todas as vezes que ia proferir o tema, defender sua tese de que Deus não existe, antes, porém, aquele homem lançava um desafio à plateia e dizia: vou provar a todos que Deus não existe, mas se houver alguém na plateia que discorde de mim, por favor, venha até aqui à frente, a fim de que possamos debater. Era um silêncio total. Ninguém se atrevia, ninguém ousava. Como debater com um homem tão influente como aquele? E então, na ausência de oposição, ele defendia a sua tese sem empecilho algum. Mas naquela noite memorável, ele sobe à tribuna e mais uma vez, antes da palestra, lança o mesmo desafio. Provarei para vocês que Deus não existe. Mas se tiver alguém que discorde de mim, por favor, venha até aqui à frente, a fim de que possamos debater. Alguns instantes de silêncio. Quando de repente, aquele silêncio inicial é rompido por passos vacilantes que andam do fundo do salão até a tribuna. As cabeças se voltam naquela direção. E é uma senhora do alto dos seus 70 e poucos anos, que caminha tropegamente, que caminha com passos vacilantes até o púlpito. A expectativa é grande. A mulher chega então em frente ao púlpito e aquele homem lhe pergunta: a senhora quer debater comigo? E ela lhe diz: como, doutor? Quem sou eu para debater com um homem tão importante e influente como o senhor? Eu só quero lhe fazer uma pergunta. E ele então lhe disse: então faça. Ela lhe faz então uma pergunta muito simples. Uma pergunta na qual ele nunca havia pensado em que resposta dar. A pergunta foi: o que é que o senhor ganha com isso? Ele então ficou estupefato. Ele foi preso, pego de surpresa, não sabia o que responder, nunca havia pensado na possibilidade do que ganhava, o que deixava de ganhar com seu ateísmo. E disse: como assim, minha senhora? Não entendi. Ela voltou a perguntar: pergunto-lhe, doutor, o que o senhor ganha com isso, saindo por aí defendendo a tese de que Deus não existe? Porque eu, do alto dos meus 72 anos, fiquei viúva muito jovem, com 5 filhos para criar. E não fosse a fé inabalável que eu carrego em Deus, e não fosse a fé raciocinada que eu trago no Deus Supremo, eu não teria dado conta e teria fracassado na minha missão de mãe e pai. Hoje, graças à fé que eu carreguei a vida inteira e carrego, eu olho para trás e vejo uma vida vitoriosa. Meus 5 filhos criados e formados e muito bem educados, graças à fé que eu tenho em Deus. Foi isso que eu ganhei, doutor. Mas volto a perguntar-lhe: e o senhor? O que é que ganha com isso? Ele não havia pensado na resposta ainda. Mas para não ficar feio diante daquela plateia que o aguardava, ele lhe disse: ah, minha senhora, que eu sinto pena das pessoas incautas e ingênuas que acreditam nessa bobagem de Deus.
Vou lhe fazer 3 perguntas simples e a senhora verá, pelas suas próprias respostas, que Deus não existe. A senhora diz que Deus existe, mas tudo que existe exala cheiro, odor. A senhora já sentiu o cheiro de Deus? Ela disse não. Mas a senhora diz que Ele existe e tudo que existe pode ser tocado. A senhora já tocou em Deus? Não, doutor, nunca toquei. Mas tudo que existe, como a senhora afirma, pode ser visto. A senhora já viu Deus? Não, doutor, eu nunca vi Deus. Está vendo, minha senhora? 3 perguntas simples que já demonstram que Deus não existe. A senhora nunca sentiu seu cheiro, nunca tocou e nunca viu Deus. Então Deus não existe. Aquela plateia ovacionou a sabedoria daquele homem. E quando as palmas se acalmaram, aquela senhora, inspirada pelo alto, ainda lhe disse: doutor, posso lhe fazer também 3 perguntas? Ele disse: pode. O senhor é farmacêutico. E eu lhe pergunto, o senhor já sentiu o cheiro da dor? Claro que não, minha senhora. Que absurdo. Mas a dor deve existir, e se existe, como o senhor trabalha com ela, o senhor já deve ter tocado. O senhor já tocou na dor? Ah, que absurdo, senhora. Claro que não. Mas se a dor existe, como o senhor também afirma, pode ser vista. Pergunto-lhe, o senhor já viu a dor? E ele disse: não, minha senhora, claro que não. Então a dor não existe, doutor. Porque, de acordo com o seu próprio conceito, o senhor nunca sentiu o cheiro da dor. O senhor nunca tocou na dor. E o senhor nunca viu a dor. Então a dor não existe. Ah, minha senhora. Mas a dor existe porque ela pode ser sentida. Ah, meu caro doutor, disse aquela jovem senhora, aquela linda senhora. Com Deus é a mesma coisa. É preciso senti-lo. Aquela plateia então agora ovacionou a sabedoria simples daquela mulher. Aquele doutor baixou a cabeça e saiu. E nunca mais saiu por aí, propagando a ideia de que Deus não existe. Mas conta a lenda que ele continuou sendo ateu. Não mais propagou a ideia de que Deus não existe, mas continuou ateu. Um dia, baixando as portas da sua farmácia de manipulação, ele é abordado por uma menina dos seus 7, 8 anos, no máximo 9, que lhe pede chorando: doutor, por favor, havia receita desse remédio para minha mãe, que acabou, e ela não pode ficar uma noite sequer sem tomar esse remédio, porque senão ela pode morrer. Avie para mim, doutor, por favor. Ele disse: eu não posso, filha. Eu tenho um compromisso importante que me aguarda. Pode ver, estou fechando a farmácia. Fica para amanhã. Mas, doutor, pelo amor de Deus, faça. Ele então disse: deixe essa bobagem de Deus, minha filha. Deus não existe. Mas eu vou aviar essa receita para sua mãe. E eu abro aqui um parênteses para explicar para todos vocês que, embora ele fosse um homem ateu, não acreditava em Deus, ele era um homem bom. Ele era um homem bom. A sua natureza era boa. E é isso que importa para Deus. E é isso que importa na vida. Deus não tem a vaidade humana de desejar que acreditem ou não nele. E isso faz parte da vaidade humana, de querer que acreditem ou não em nós. Aliás, de querer que acreditem em nós. Deus não, Deus é. Deus é o absoluto. Então Deus está acima de todas as expectativas. Quando Moisés perguntou para a chama ardente da sarça: quem eu digo ao faraó que está me indicando, me enviando? Diga que eu sou, está te mandando ao Egito. Então Deus é.
Deus é o absoluto, não importa se acreditem ou não nele, ele é. Quando nós desencarnarmos, não vão nos perguntar se nós acreditávamos em Deus. Qual era o teor da nossa fé? Mas qual foi o trabalho que realizamos? Qual foi a obra que deixamos? Porque a fé sem obras, segundo Tiago, é morta. A fé sem obras é inoperante. E Tiago lança-nos um desafio em sua epístola, quando ele nos diz: mostre-me a sua fé sem obras, porque eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Então a fé sem obras é morta, a fé sem obras é inoperante. A fé não é importante para Deus. A fé só é importante para quem a tem. E eu tenho pena das pessoas que não têm fé, porque não têm motivação, porque não tem nada que as impulsione para frente e para o alto, porque não tem expectativas de futuro. Eu tenho pena das pessoas que não têm fé, porque a fé é uma mola que nos impulsiona para frente e para o alto. Então a fé é muito importante para quem a tem, desde que ela seja uma fé lógica, raciocinada e não pueril e boba. Mas para Deus isso não tem a menor importância, porque Deus é, e todos nós, tenhamos fé nele ou não, ele é o nosso Pai, por excelência, nosso Criador. Então aquele homem, fecha parênteses, ele era um homem bom, apesar do seu ateísmo. E ele suspendeu novamente a porta, entra na farmácia, pega a receita da menina para aviar. Na pressa, porque ele tem um compromisso importante a lhe aguardar. E ele rapidamente confecciona aquela fórmula, entrega para a menina o frasco, a menina dá-lhe então o dinheiro amassado na mão e sai correndo para levar o remédio à mãe. Ele então se volta para guardar os apetrechos, os componentes, os princípios ativos que ele usou na fórmula. E quando ele chega em uma das prateleiras, ele fica estarrecido, porque sem querer ele colocou naquela fórmula um princípio ativo altamente venenoso, que se aquela mulher tomar aquele remédio naquela noite, em poucos instantes ela entrará em óbito, porque a pressa é inimiga da perfeição. Então ele cai genuflexo, de joelhos, no meio da farmácia, olha para cima e desafia, chorando copiosamente, porque ele não quer se tornar um assassino, mesmo que seja sem culpa. E diz: eu sei que você não existe, mas tem muita gente que acredita em você. Então, se você existe mesmo, prove. Mas não me deixe tornar um assassino, mesmo que seja contra a minha vontade. E ele chorando copiosamente, aquelas palavras parecem que saem do coração. Quando uma mãozinha lhe toca o ombro, e ele olha, e ele vê a menina agora chorando desesperadamente, e ele pensa consigo mesmo: não deu tempo. A mãe dela já deve ter entrado em óbito. E a menina fala: doutor, pelo amor de Deus, havia outro remédio para minha mãe, porque eu na pressa, antes de chegar em casa, tropecei, caí e o frasco quebrou. E aquele homem então abraça-se com aquela jovem menina. Suas lágrimas meio que se misturam. E ele lhe diz: filha, fique tranquila, que em nome desse Deus eu vou aviar o remédio. A menina fala: mas eu não tenho mais dinheiro. Não se preocupe, minha filha. Não se preocupe com isso. Em nome de Deus, eu vou aviar a sua receita com muito amor. E agora levanta-se e prepara aquela receita com muita calma, com muita tranquilidade, de forma correta. Entrega para a menina e sai agradecida para entregar para sua mãe. Aí sim, a partir daquele instante, conta-se
que aquele homem passou a acreditar em Deus. Aquele homem passou a acreditar em um Pai amoroso, que não só existe e nos criou e deixa-nos à mercê das leis que Ele estabeleceu, não. É um Deus Pai, é um Deus amoroso, que nos carrega no colo todas as vezes que precisamos, que vela por nós o tempo todo. É um Deus de amor. É um Deus previdente. Né? É um Deus previdente. É um Deus que nos cuida, que zela por nós, que não quer que ninguém se perca, nem o ímpio, mas que se arrependa e viva. E viva. Deus é a essência, é o eixo onde repousa toda religião. Aliás, só existe religião por causa de Deus, porque religião vem do religar, e religar criatura ao Criador, é do latim. Então, todas as religiões têm como foco e como eixo principal Deus. Senão, não é religião. Não é? E eu tenho pena das pessoas que se dizem ateias, porque não tem, como eu disse, consolação para nada. Mas eu vou dizer uma coisa, meus amados. O ateísmo é mais da boca para fora. É mais fruto da arrogância e do orgulho humano, que não acreditam alguns que existe algo superior a eles mesmos. Porque eu quero encher um avião de ateus e lá em cima desligar as turbinas para vocês verem os gritos que vão sair e que vão se ouvir na caixa preta. Os gritos de socorro, meu Deus. Porque na hora do aperto, as pessoas lembram-se de algo superior que pode lhes ajudar. Até mesmo os ateus. Porque é fácil ser ateu não faltando nada na sua vida. A vida correndo a mil perfeições. Não é? Mas eu quero ver na hora do perigo, na hora do desespero. Por isso que eu digo que é mais fruto do orgulho e da vaidade do homem que não quer acreditar em algo superior a ele. Alta de Souza escreveu pelas mãos dadivosas de Chico uma pequena trova que diz assim: ateu é um enfermo que sonha e na ilusão persiste, é um filho que tem vergonha de dizer que o pai existe. Só isso. Né? Mas é mais da boca para fora, as religiões defendem a existência de Deus. Cada uma dá o nome que quiser. Cada uma dá o nome que quiser. Isso é intrínseco. Desde os primórdios da humanidade, dos homens selvagens, sempre se acreditou em algo superior a eles. Até os aborígenes, os índios, né? Os homens da caverna, que às vezes reverenciavam uma árvore como se fosse seu Deus. Deus trovão, Deus sol, Deus lua, Deus ventania. Sempre se acreditou em algo superior. Ora, cada religião dá o nome que quiser. É Alá, é Jeová. A definição, cada um dá a definição que queira. Para a maçonaria é o grande arquiteto do universo, Gadu, né? Uma sigla, Gadu, grande arquiteto do universo. Uma outra definição importante que eu já ouvi de Deus veio de João Evangelista, que estabeleceu que Deus é amor. A doutrina espírita não ficaria de fora, porque começou a doutrina no começo do Livro dos Espíritos tratando de Deus. E a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Não o que é Deus, mas que é Deus? Que é Deus? E a resposta é uma das definições mais fortes e completas que eu já ouvi. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a definição mais completa para a nossa pequena intelectualidade que eu já ouvi na minha vida. Mas Kardec continua perguntando, e na pergunta número 4, Kardec pergunta às entidades venerandas: onde podemos encontrar as provas da existência de Deus? Kardec quer provas. Onde podemos encontrar as provas da existência de Deus? E a resposta: em um axioma
que aplicais a vossa própria ciência aí na terra. 2 pontos. Não existe efeito sem causa. Não existe efeito sem causa é um axioma da nossa ciência material. A nossa ciência aqui na Terra estabelece que não existe efeito sem causa. Não há possibilidade. Todo efeito tem que ter uma causa. E a resposta continua: olhai para tudo no universo, e o que não for obra do homem só pode ser obra de Deus. Que resposta! Então é mais fácil provar que Deus existe através da sua criação do que Deus não existe. O ateísmo e a crença de que Deus não existe é uma crença vazia. Não se pode provar isso, mas é mais fácil provar que Deus existe através desse axioma científico. Tudo que não for obra do homem só pode ser obra de Deus. De Deus. E Kardec, ele faz um ensaio maravilhoso no livro A Gênese, sobre a existência de Deus. Ele fala que a causa quando é pequena, aliás, o efeito quando é pequeno, a causa só pode ser pequena. Mas o efeito quando é portentoso, como o próprio universo, a causa só pode ser portentosa, proporcional à grandeza. Ele fala, a simples existência de um relógio denota a existência de um hábil relojoeiro, de alguém que o elaborou. Não é? A própria existência de um relógio, que é um efeito, demonstra a existência de um relojoeiro, de alguém que o inventou, que o montou, que o engendrou. Imagine. E não dá para desmontar um relógio, pegar suas peças, colocar num liquidificador, ligar e esperar que o relógio se monte? Dá? Não dá, meus amados, porque não existe acaso. E se existisse, seria um acaso inteligente e deixaria de ser acaso. Acaso é um nome que Deus usa quando não quer se revelar. Coincidência é um nome que Deus usa quando não quer se revelar. Não existe coincidências, não existe acasos. Einstein dizia que Deus não joga dados no universo. Então está tudo certo, como as próprias escrituras estabelecem. Então nós já trazemos de forma intrínseca essa certeza de que Deus existe. Nós já trazemos essa certeza de que Deus existe, que existe algo superior a nós mesmos. Mas Kardec vai perguntando no Livro dos Espíritos. Primeiro livro do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é composto de 4 livros dentro dele. Primeiro livro que fala sobre as causas primárias, sobre Deus, do qual saiu o livro A Gênese. Né? Depois, o segundo livro, Mundo Espírita ou Espiritual, do qual saiu o livro dos Médios. O terceiro livro, que são as Leis Morais, dali saiu o Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto livro, Esperanças e Consolações, do qual saiu o livro O Céu e o Inferno. Né? Então, se eu chegar, como não existe efeito sem causa, em um lugar onde existe uma estátua digna de um Fídias, de um Michelangelo, eu vou chegar à conclusão de que um homem sensível construiu aquilo. Não foi qualquer homem que elaborou aquela estátua. Porque às vezes o efeito à minha frente me remonta à causa. Eu não preciso ver a causa para concluir e chegar à conclusão dela. De jeito nenhum. De jeito nenhum, não preciso ver. O efeito me remonta à causa. Imagine eu andando por uma alameda, de repente eu ouço um disparo, um pássaro abatido por um projétil cai à minha frente, eu estou diante de um efeito. Um pássaro abatido por um projétil, por uma bala, morto à minha frente. É o efeito. Eu preciso ver a causa para concluir que um hábil atirador é a causa? Para concluir que um hábil atirador fez aquilo com aquele pássaro? Não, porque muitas vezes o efeito, à minha frente, me remonta à causa. Então, se o efeito é pequeno, a causa é pequena. Mas se o efeito é portentoso, grande como o próprio universo, a causa só pode ser grande e portentosa.
grande e portentosa. Kardec vai perguntando e Kardec pergunta: cabe ao homem conhecer a natureza íntima de Deus? Pergunta número 11. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é não, ponto. Porque lhe falta um sentido. Mas não responde que sentido é esse. Mas eu vou encontrar o sentido na sequência, na próxima pergunta. Quando Kardec pergunta, um dia o homem poderá compreender, né, os mistérios da divindade? E a resposta sim. Quando os seus sentidos materiais não estiverem obscurecidos pelo orgulho, pelo materialismo, quando ele estiver depurado, quando ele crescer espiritualmente, ele vai poder ver Deus e entender seu pensamento. Aí eu entendo que o sentido da pergunta anterior, que nos falta, é o sentido espiritual. Não podemos conhecer a natureza íntima de Deus porque nos falta este sentido. Um sentido espiritual. Porque quando eu era criança e era coroinha e professava uma outra religião, eu tinha uma visão diferente de Deus do que eu tenho agora, do que o Espiritismo me apresentou e prova. E o meu conceito de Deus não caiu, ele aumentou. Para mim, Deus é muito maior do que aquele Deus que eu acreditava na minha infância, que quiseram me empurrar goela abaixo, não é? Então esse Deus que eu acredito, ele é muito grande. Ele é imaterial, por isso que não pode ser visto, não pode ser tocado, não pode ser sentido o cheiro. Porque Deus difere de tudo que é matéria. Deus é imaterial, mas é a própria consciência do universo. A própria consciência do universo. Mas não se pode definir Deus. A gente define porque a gente ainda precisa de palavras, mas não se pode definir Deus. Porque definir, como disse Leon Denis, é limitar. Definir é circunscrever. E isso seria quase negá-lo. Quando eu defino algo, eu estou definindo, circunscrevendo. E Deus não pode ser circunscrevido. Deus não pode ser definido. A gente define, a melhor definição é a do Espiritismo, na minha opinião. Inteligência suprema, causa primária de todas as... Mas é muito mais. Na medida que vamos evoluindo e crescendo espiritualmente e deixando o materialismo de lado, o nosso conceito de Deus vai mudando, vai crescendo. A nossa percepção de Deus vai mudando. Vamos nos aproximando mais dele, porque criatura só se aproxima de Criador depurado. Jesus, Espírito puro por excelência, nosso governador espiritual, pode ver Deus, entender seu pensamento e transmiti-lo para a humanidade. E um dia chegaremos lá, pela lei do progresso, porque somos perfectíveis. Estamos no rumo da perfeição. Estamos indo. Mas Deus não se pode ver. Às vezes até parece que Deus sumiu. Até parece às vezes que ele sumiu porque não se pode ver. Algumas pessoas não acreditam porque não podem tocá-lo, não podem sentir, não podem vê-lo, não podem sentir seu cheiro. E acham que ele não existe, que ele sumiu. No século retrasado foi decretada a morte de Deus na Catedral de Notre Dame, pelo positivismo de Kant. Pois é, às vezes parece que Deus sumiu. Lembro-me daquela história dos dois meninos capetinhas da casa e da cidadezinha pequena do interior. Eram dois capetinhas terríveis. A mãe então pede ajuda ao padre, aquele italianão alto, forte, voz, né, de trovão, que impunha respeito e medo quando se apresentava, para que ele falasse com os dois meninos, né, dois capetinhas de 10 anos, 11 anos, para ver se eles mudavam o comportamento. E o padre disse: eu quero conversar com um de cada vez, traga um de cada vez para que eu converse com eles. A mãe então levou o primeiro, e o padre então colocou ele na sacristia, sentado na frente dele, sentou-se na frente dele, e o menino já com medo daquele homem zarrão italiano em sua frente. Quando o padre olha para o menino assim nos olhos e lhe pergunta: onde está Deus, menino? O menino então fica assustado mais ainda, como responder aquilo? Fica sem responder, fica mudo, e o padre volta a perguntar: onde está Deus, menino? Estou lhe perguntando, vamos, responda.
Ele não responde, fica mais assustado ainda. E o padre agora já um pouco mais incisivo. Onde está Deus, menino? Ele então sai correndo, passa pela porta da sacristia, atravessa a cidade correndo, chega dentro de casa, se esconde dentro de um armário. Se esconde dentro de um armário. E aí é encontrado pelo seu irmão, outro pestinha, que abre a porta do armário e lhe pergunta: o que você está fazendo aí, mano? E ele responde: mano, agora nós estamos encrencados mesmo, viu? Deus sumiu e o padre está achando que foi a gente. Às vezes, nós somos assim também. Às vezes nós somos descrentes, acreditando que Deus ou sumiu ou nunca existiu na vida, não é? Na Argentina tem sábios. E um sábio recente lá da Argentina se encontrava todas as tardes de sábado em um café de Buenos Aires com os amigos para trocar ideia, tomar café, bater papo. Chama-se Gabriel Lugiero. E nesse sábado ele estava atrasado e os amigos começaram a conversar sobre isso. O que é Deus para você? E cada um tinha a sua definição. Cada um disse a sua. Quando Gabriel Lugiero chegou, eles quiseram saber qual era a definição do sábio. Gabriel, estamos aqui tentando definir Deus. Qual é a definição de Deus para você? Gabriel Lugiero pensou um pouco antes de responder. Porque é isso que difere os sábios dos homens comuns. Eles pensam antes. E ele disse: não se pode definir Deus. Porque como é que pode um ser limitado como eu querer definir o ilimitado? Como é que pode um ser finito como eu querer definir o que é infinito? Como pode um ser imperfeito como eu querer definir o que é toda perfeição? Não se pode definir Deus. Mas já que vocês querem uma resposta minha, olha o que ele disse. Eu diria que Deus é a poesia que deu origem aos versos. Deus é tranquilo como o lago e sábio como a águia. Deus é a lanterna perdida que pouco a pouco a humanidade tem necessidade de encontrar. Eu não posso forçar ninguém a acreditar nele, mas posso pedir que tentem ouvir a voz do próprio coração, porque lá dentro está escondida a voz da divindade. Meu Deus, que resposta linda! Paulo diz na Epístola aos Coríntios: não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Que o Espírito de Deus habita em vós? Às vezes as pessoas procuram fora o que na verdade está dentro. Porque temos o DNA divino. O nosso corpo veio da terra, mas o nosso espírito veio de Deus. Como bem disse Jesus a Nicodemos. No Eclesiastes está escrito: quando morremos, o corpo volta à terra que o deu, mas o espírito volta a Deus que o deu. Compartilho com vocês agora uma pérola da internet, cujo autor é desconhecido, mas que mexe muito comigo. Aqueles sublimes versos mexerão com vocês também. A pergunta é: onde está Deus? E o título da poesia é Onde está Deus? Porque o ateu não acredita. O agnóstico, o pensador, às vezes acredita, às vezes não, duvida. Mas as pessoas sensíveis como vocês, as pessoas sensíveis, os poetas, veem Deus em tudo. Veem Deus em tudo. Porque são sensíveis. Porque podem senti-lo. E a poesia é Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus.
Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a bailar no infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Descubro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus num gesto de bondade, escuto Deus no cântico do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, pois tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões de arte, no amor dos homens também eu sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. É dentro do meu próprio coração. Ele está dentro. Ele está fora também, porque ele é absoluto, mas sobretudo está dentro. Está escrito que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque na época não existia a palavra genética, porque senão estaria escrito que somos geneticamente filhos do Altíssimo. Paulo diz que tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. O escritor Paulo Coelho diz sempre que o universo conspira ao nosso favor, embora não entendamos direito às vezes, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O universo concorre ao nosso favor, conspira ao nosso favor. Paulo escreve aos Hebreus que a fé é a certeza das coisas que estão por vir. Hebreus 11. A convicção de fatos que não se veem. Pela fé os antigos foram justificados, de modo que passamos a entender que o que existe veio a existir do que era invisível. Nossa, isso é doutrina espírita pura. Então a fé é essa certeza inabalável que Deus está no comando de tudo. Deus é o absoluto, Ele está no comando de tudo. E aquela mulher sabia disso. Era uma crente fervorosa, mas estava passando fome. Os amigos compadecidos fizeram uma vaquinha para que um levasse a cesta básica para ela. Alguém disse, ela é tão crente que se alguém falar que foi o diabo que mandou, ela não vai receber. Os outros amigos falaram, ela vai receber, que ela está passando fome, ela vai receber. E o amigo encarregado de levar a cesta ficou encarregado de dizer-lhe quem estava mandando era o diabo. Toca a campainha, quando a mulher vai receber a cesta, ele fala, mandar essa cesta para você. E ela fala, que bom, meu filho, eu estou mesmo precisando. Pega a cesta e vai se retirando. E ele então lhe pergunta, a senhora não quer saber quem está mandando? Ela então se volta e fala, é mesmo, meu filho, que falta de educação a minha. Quem está mandando essa cesta? Foi o diabo. Ah, minha senhora, quem está te mandando essa cesta é o diabo. Ela então sorri para ele e fala, tá bom, muito obrigado, e vai entrando. Ele então fala, mas peraí, a senhora vai receber a si mesmo? E ela fala, vou, porque quando Deus quer, até o diabo ajuda. Tudo concorre ao nosso favor, essa é a fé, é a certeza, é a convicção que precisamos ter. Que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas criatura só se aproxima de Criador depurados. O sentido que nos falta é um sentido espiritual mais apurado. As nossas imperfeições nos afastam da nossa concepção de Deus. Nos afastam das nossas definições de como vemos Deus. Então, as nossas imperfeições funcionam como névoa, que não nos deixam ver. Mais ou menos como um homem que sobe a serra do mar de automóvel. E a serração não o deixa ver um palmo à frente do para-brisa. E ele dirige cautelosamente porque não enxerga nada, porque a névoa não deixa. Mas ele sabe que o sol está lá depois da névoa. As nossas imperfeições não nos deixam ver Deus, mas a gente sabe que Deus está lá. E ele sobe o carro com muita dificuldade. E na medida que ele vai subindo a serra, ele vai vendo que uma luz difusa vai se formando. É o sol que começa a aparecer.
na medida que vamos evoluindo na serra da evolução, nossa percepção de Deus vai aumentando, e aquele homem sobe a serra do mar, e quando consegue vencer toda a serração, ele agora pode ver o sol em toda a sua plenitude. É assim para todos nós, na medida que vamos evoluindo, a concepção e a visão de Deus vai se ampliando, e um dia chegaremos lá, porque Deus é eterno, porque Deus é Pai, porque Deus é grande, e estamos no rumo certo para Ele. Estamos voltando para a casa do Pai. Isso é antigo, meus amados. Isso é antigo, que Davi escreveu no Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu que tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e os mundos, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. E eu quero, meus amados, terminar essa live com uma despedida escocesa, como eu tenho feito ultimamente. É de uma Escócia medieval, camponesa ainda, que quando os amigos que se amavam iam se despedir uns dos outros, diziam mais ou menos assim, e eu quero fazer minhas as palavras deles. Que os ventos sempre assoprem suas costas, impulsionando-o avante. Que o sol sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e levando alegria, luz na sua vida, às vezes difícil. Que a chuva sempre caia em seus pastos e até nos encontrarmos de novo. Que Deus o tenha e que Deus a tenha tranquilo e suave na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos por estarem do outro lado, me dando essa segurança e me dando a certeza de que eu não estou sozinho. Então, quem colocou o copo d'água à frente, que feche os olhos levemente, como eu farei, para vibrarmos um pouco sobre a terra. Porque vibrar é desejar profundo. Porque vibrar é fazer tremer as fibras mais íntimas do nosso espírito. É colocar todo o nosso desejo de bem-querência, todos os nossos melhores sentimentos no pensamento. E essa energia mental, carregada de bons sentimentos, viajará pelo mundo como bom samaritano, a levantar o caído, a socorrer o aflito, a levar resignação àquele que sofre e a levar cura, por que não, àquele que já passou pelo devido merecimento. Porque Jesus provou que isso é possível de ser feito quando curou o servo do centurião à distância. Disse-nos também que podíamos fazer o que ele fez e muito mais, se quiséssemos. E nós queremos, Senhor. E nós desejamos ardentemente que essa pandemia diminua, que a nossa vida normal volte a acontecer. Que esse pavor, que esse medo, que essa paranoia termine. Mas sabemos que tudo tem uma razão de ser. E desejamos ardentemente que quando isso terminar, Senhor, que possamos ser pessoas melhores. Que tenhamos aprendido com a própria dor. E aí passemos a aprender muito mais, amando um pouquinho mais. Senhor Jesus, mande a sua falange de espíritos de escola a iluminar as consciências, os leitos hospitalares, as famílias que sofrem, aqueles que passam por necessidades mil, espirituais e físicas. Que tudo seja suprido, Senhor. É o nosso mais profundo desejo.
que as águas sejam fluidificadas, para que ao bebê-la possamos tomar o nosso remédio, o remédio de que necessitamos para o momento. Nos abençoe, Senhor. Continue sendo o nosso guia, o nosso mestre, que seremos felizes se praticarmos os teus preceitos. E para terminar, queremos deixar aquela poesia de José Silvério Horta, padre do século retrasado, que deixou pelas mãos dadivosas de Chico Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escorcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e não erra, no céu, como em toda a terra de luta e de sofrimento. Livra-nos de todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre a vontade do teu amor. Assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.